Fala pessoal, muito boa tarde para todos vocês. E hoje vamos estar entrando aqui com mais uma live da Sensomed Cursos. É a terceira live que a gente promove, trazendo um profissional para falar acerca de um dos temas ministrados nos cursos da Sensomed. Tá bom? Hoje estarei aqui representando a Sensomed, eu sou Vinícius Mascarenhas e vou estar entrando online junto ao grande Gustavo Pilon, né, que é o professor do curso de manipulação dos tecidos moles que vai ser ministrado aqui em Salvador. Só aguardar agora o Pilon entrar para a gente começar esse bate-papo aí com vocês. Quero antecipar a vocês que vamos estar seguindo aquela mesma promoção, tá? Serão 5 vagas com 20% de desconto para quem permanecer aqui até o final da live e entrar em contato com a gente através do e-mail que eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Vamos lá, Bem, Gustavo Pilon está aqui agora com a gente. Tudo bem. E você, como é que tá aí, Gustavo? Tudo tranquilo? Tranquilo, um dia agitado hoje, viu? Bacana, show de bola, é bom assim. Na quarentena, né, a gente tem um dia agitado, é bom demais. Cara, eu queria conseguir abrir o Netflix aí na quarentena, que não deu, cara. Não deu. E o pessoal que tá de muito entrando trabalho, aí... isso é bom, né? Não, e hoje o pessoal que já tá entrando aí, dá uma olhada no link lá da Bio, que vai ter uma semana hoje, que é um trabalho inédito que eu tenho para fazer a semana, com 3 grandes aulas e gratuitas, e aí sobre tópicos, sobre carreira e fisioterapia musculoesquelética. Então tá lá na bio do meu Instagram, só clicar no link, você se cadastra, porque as aulas vão ser fechadas para conseguir oferecer qualidade, né? Que eu vou fazer no estúdio, vai ser bem legal. Então, tá lá na bio. Mas Show de bola. como é que estamos, Já me inscrevi, já Salvador, estou inscrito também. Já estou fazendo parte desse grupo aí. aí? Tem 3.350 pessoas até o momento. Tá bem legal. Bacana. Bem legal. Vamos lá, Gustavo. A gente vai falar de um dos cursos aí que você ministra, né? E vai trazer aqui para Salvador, que é o de manipulação dos tecidos moles, né? Vamos falar um pouquinho aí a respeito aí desse termo de manipulação dos tecidos moles. Eu queria começar, na verdade, com você, já até fazendo uma pergunta para a gente conseguir entrar nesse mundo aí de manipulação tecidual. E a primeira pergunta, eu acho que talvez você nem espere ela, que seria por que manipulação tecidual e não liberação miofacial, que é o termo que a gente mais escuta na internet, que a gente mais escuta as pessoas divulgando em consultórios, na nossa área da fisioterapia, em outras áreas também. E aí, por que essa diferença? Que não há diferença, só que quando você fala o termo abordagem, liberação miofacial, você está respondendo ou perguntando sobre um pilar. Quando eu falo manipulação tecidual, eu falo sobre todos os pilares. A gente sabe que o capitalismo é muito forte, inclusive na ciência. E o termo liberação miofacial ficou fácil. Vem aqui, você que é fisiculturista, fazer liberação miofacial para ficar mais forte. Vem aqui, mulher, para fazer liberação miofacial e você ficar com barriga de tanquinho. Então, isso atraiu os olhos e patrocínios comerciais. Mas a relação de face e miofáscia é um pilar que usamos dentro do curso, só que eu decidi, por exemplo, mudar há 2 anos, mais ou menos, o próprio título do meu curso, que usava liberação miofacial instrumental, para manipulação instrumental dos tecidos moles, porque eu preciso ensinar o aluno a tratar cicatriz, que o termo liberação miofacial não trata cicatriz, porque cicatriz não é músculo, né? Cicatriz é pele com a camada baixa. Então, me abriu um leque. Para tratar miogeloses, que é o grande carro-chefe da relação de liberações tensionais. E o terceiro pilar, a correlação que temos com a miofáscia. Então, essa relação ela é real. Semana passada, até que tem várias pessoas aí que assistiram. Hello, Vishal. Big hug from Brazil. Say hi to India. From India aí. Grandes parceiros estão assistindo. Então, a relação que... Semana passada eu estava fazendo uma live com o Rodrigo Baldon, que foi incrível.
Ficamos lá com quase 2.000 pessoas o tempo inteiro no assunto, porque o tema é liberação miofascial. Estamos liberando alguma coisa? Essa foi a temática da live. E aí são 3 tópicos que depois eu vou desenvolver aqui nesses 30 minutos que a gente tem para conversar dessas correlações. Então, respondendo a sua pergunta, liberação miofascial é um pilar. Manipulação instrumental dos tecidos moles é o termo completo de abranger tudo o que temos para tecido mole, que praticamente hoje tem dedicado muito a isso. Você esteve no curso de quiropraxia na coluna em Salvador recente, você viu como que tem macetes que a gente passa isso no curso presencial, porque precisa de muita palpação, que se você mexer antes no tecido mole e mexer de novo na articulação, ela muda o comportamento. Então, você já sabe por onde seguir, entendeu? Com certeza. Bom, ficou bem explicado, eu acredito que tenha tirado essa dúvida aí da maioria das pessoas. E dentro desse termo, né, de liberação miofascial que é utilizado, a gente vê muitas pessoas utilizando alguns aparelhos, né? E um dos aparelhos são aqueles de aço inox, que a gente vê bastante propaganda, a gente vê muita gente utilizando em competições. E aí, da onde é que surgiu isso? O que é o conceito que é conhecido hoje, né, como ASTME, né? Não é isso? Me corrija se eu estiver Isso, errado. isso, o E o que conceito seria IASH. isso? O que seria esse conceito? O que é que essas peças fazem na... A sigla IASTM vem do inglês. Instrumentação assistida na manipulação dos tecidos moles. Instrumental Assisted Soft Tissue Mobilization, ou Manipulation. Isso começou em 1992, quando uma empresa chamada Graston, com 2 empresários e uma atleta, juntaram forças e objetivos clínicos e comerciais e patentearam essa relação de equipamentos em aço inox. Mas antes disso, centenas de milhares de anos, um dos pilares da medicina tradicional chinesa, que é o gua sha, que significa raspar aderências. Então, começou com peças. Aqui é uma peça para gua sha. Aqui é outra peça para gua sha. Gua sha não é o raspador. Gua sha pode ser qualquer coisa, até a quina de uma colher ou o canto do seu celular. Então, gua sha é o nome de um procedimento, mas que o comércio chama isso de gua sha. Ok. Que é um dos 3 pilares que temos hoje no mundo. Então, quem está escutando, você vai ajudar bastante a levar esse conceito para frente. Que é muito pesado, é muito rico isso na hora do curso presencial. É você entender que nem tudo que se desliza pela pele está fazendo liberação miofascial. Esse é o grande equívoco. E é fácil compreender isso, não é uma verdade minha. É só você abrir os artigos científicos ou artigos publicados, porque não é a mesma coisa. Um artigo publicado não é uma evidência científica. A gente tem que ter essa noção de critério. Cuidado com o que é publicado, porque eu posso ser o seu amigo e você facilitar a minha publicação. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso. Então, vamos lá. O primeiro grande pilar, que eu quero a ajuda de todos para vocês compartilharem essa informação agora. O primeiro grande pilar do conceito IASH, primeiro qualquer coisa é o conceito IASH. Eu fiz essa postagem um tempo atrás e foi engraçado que 3 empresas no Brasil tentaram criticar o que eu postei em grupos de WhatsApp. Foi bem feio isso, mas a gente conhece já que tem pessoas que atacam dessa maneira. O que eu fiz a postagem? Tudo ou qualquer coisa é IASH. Ventosa é IASH. Esse tipo de peça, se você apertar um ponto de tensão, é IASH. Se você fizer uma raspagem, que depois eu vou dar o caráter técnico-científico disso, é IASH. O conceito que eu desenvolvi com as minhas peças também é IASH. Crochetagem é IASH. Ou seja, você está usando um instrumento, um recurso, que não é raspador, porque o nome raspador vem do conceito da raspagem, mas tem um mundo ao redor disso, que você pode dar assistência às suas mãos para mexer nos tecidos moles. Ponto. De certa forma, até a agulha no dry needle é IASH. Só que a gente chama mais de terapia intratissular. Então, ficou mais legal. Ok. Então, essa é a primeira grande diferença.
Aproveitando aí que você já entrou aí falando um pouquinho, que é um conceito que a gente acaba substituindo as mãos, né? A gente utiliza aparelhos aí secundários para poder facilitar as manobras de manipulação do tecido. E aí, qual a diferença entre utilizar o conceito IASM ou utilizar a mão na hora de se fazer uma conduta, né, de manipulação tecidual? Essa é uma pergunta muito importante, que quase... Isso é um slide do curso, para você ter ideia. É uma coisa que eu coloco muito na resposta dentro do curso, que é o seguinte, e nos assuntos que a gente faz aqui no online. Nunca deixe de usar as suas mãos. Ponto. Ela que avalia, ela que sente, ela que reavalia, ela que dá o prognóstico. Agora, tem situação que a mão vai cansar. Sim. Ok? Ela vai cansar. A grande relação que acaba tendo é o seguinte, por exemplo, eu quero trabalhar na fisioterapia até os meus 85, 90 anos. Eu falo assim, eu quero bater o recorde do Mulligan, porque o Mulligan já está batendo seus 80 e tantos, quero bater o recorde dele. E com saúde, né? Não é numa cadeira de rodas, se Deus permitir, eu cuidar da minha saúde. A mão a gente usa muito. Quem está assistindo aqui sabe, quem tem formação em RPG, como que o polegar sofre para isso. Não é verdade, pessoal? Então, essa é uma grande relação. Então, qual é a minha resposta para essa pergunta importante? Toda vez que você pode otimizar as suas mãos com peças compatíveis à sua necessidade, aí vem uma palavra importantíssima, que é a compatibilidade terapêutica, acabou. Você vai estar bem servido. Por exemplo, eu não vou usar ventosa para ganhar força muscular. Não faz sentido isso. Então, esse negócio de ventosa, normalmente um aumento do rendimento muscular, falta uma peça do quebra-cabeça para a gente conseguir enquadrar ela nesse contexto. Eu uso ventosa, ensino ventosa, não é ventosa terapia, são coisas diferentes. Então, a resposta é, sempre use a sua mão com instrumentos para somar benefício. Essa é a grande sacada. Agora, tem situação que você, quando aprende alguns instrumentos, alguns recursos instrumentais, você não usa mais a mão. Por exemplo, se eu tiver que tratar uma fascite palmar, uma contratura de Dupuytren e ficar com o meu polegar deslizando lá por 10, 15 minutos, nenhum santo vai conseguir me ajudar a ter essa tolerância. Então a gente começa a usar, por exemplo, peças, aí eu vou pular um pouquinho a minha explicação, que imita lateral de um polegar ou polpa de um polegar, que eu consiga entrar com densidades proporcionais com materiais mais flexíveis. Ou alguns tipos de plásticos ou resinas que eu consiga essa mesma forma de abordagem. Então, sempre associe mão com instrumento, mas, com certeza, em algumas circunstâncias, você passa a não mais usar a mão nesse benefício. Então, você já respondeu, na verdade, aqui uma das perguntas que eu ia fazer para você, que é o que seria melhor. Né? Diante do que você falou, então, a gente tem aplicabilidade para as duas coisas e a necessidade de se utilizar as duas coisas. Não é isso? E uma das vantagens de você utilizar o aparelho, de fato, é você facilitar no seu dia a dia o desgaste da sua mão, né? O desgaste do terapeuta. E facilitar acesso em pontos que, talvez, com a mão seja um pouco mais dificultoso. Por exemplo, essa é uma das peças do kit, que você pode usar qualquer peça de qualquer kit, tá ok? Mas eu consigo, a partir de uma peça que tem um certo nível de conforto, uma espessura mais larga, né? Uma espessura mais grossa e bordas arredondadas, a virilha de uma mulher. Antes eu não ia botar a mão numa virilha de uma mulher paciente, de modo que eu tivesse que liberar tendões adutores que estivesse com relação a uma pubeite, por exemplo, uma pubalgia. Então agora eu consigo pegar, tocar lá no fundo, né, na trave do gol, tracionar aquele tecido, pedir para ela fazer dorsiflexão, rotacionar externamente. Olha um trabalho miofacial apropriado. Ou tendíneo, depende de onde eu correlacionar isso daí. Então é esse que é o grande pulo do gato. É entrar, por exemplo, eu tenho uma peça que imita o arco da minha mão e eu vou lá na nuca, imagina essa sensação de barriga para baixo, deslizando na linha subhospital. É fantástico, porque eu tiro a mão. Aí, às vezes, eu estou com uma mulher deitada de barriga para baixo, o marido dela, policial da P2, extremamente ciumento, e o cara está com fome, me olhando, fazendo um cafuné no cangote da mulher dele, e ele fica com ciúme de mim, não deixa mais ela se tratar. Imagina a situação. Então, essas correlações a gente consegue abrir um leque muito maior. Eu posso ter técnica, por exemplo, que é o que você falou, muito legal,
ter peças com a largura da minha mão, a mulher puxa o peito para cima e eu entro com a peça por baixo da mama para fazer uma pompagem tecidual para o trapézio, para o peitoral menor. Entendeu? Então, me abre um leque muito incrível. Mulheres com as unhas conseguem fazer N técnicas que a unha não vai limitar. Então, as minhas podem continuar a ter as unhas de gel, né? Que agora é a moda aí desde o ano passado. Olha, vou aproveitar que você já mostrou suas peças aí, já deu aí uma prévia aí do diferencial das suas peças e queria aproveitar para perguntar aí, qual é o diferencial, cara? O que é que essas peças trazem de diferente? Eu posso dizer até minha opinião depois também, porque eu já utilizei, né, essas peças, já Sim. utilizei ambas, né, tanto a de aço inox quanto a sua, e aí eu queria que você trouxesse primeiro a explicação das suas peças, né, da construção, para depois a gente entrar um pouquinho aí nos benefícios, na diferença na prática, né? Aí eu posso dar minha Perfeito. opinião como utilizador, né? Como um consumidor aí das suas peças. Vamos lá. Isso é muito legal e, por favor, pessoal, guardem esses 3 pilares que eu vou te falar. Que isso é legal vocês divulgarem isso. Eu poderia conversar de 3 maneiras aqui. A nível laboratorial, a nível livro anatômico e a nível clínico terapêutico, ok? Então agora eu vou começar a entrar na questão terapêutica, mas trazendo as 2 relações. E aí isso me abre outros 3 pilares. Você tem 3 formas de ter referência de abordagem instrumental. Que a gente vai ver isso em agosto, que tem um curso aí em Salvador. Não é? É agosto que está marcado ou setembro? Tá marcado para agosto. Agosto, mas eu acho que vai ter outra data para setembro também. A gente vai ver isso depois. A gente vai ver, são novos tópicos que a gente vai fazer isso. Suzana, sim, tá ok? Você pode fazer em pós-operatório, sem problema. Eu tenho efeitos térmicos, eu tenho efeitos mecânicos e eu tenho efeitos funcionais. O que é o efeito térmico? Que é a origem do guaxá. Aí que vem o saber da história. Olha aí, tá respondido aí. Ó. Aí vem o responder da história. Eu posso pegar uma peça, por isso que vem a palavra raspador em uma das suas origens. Raspar na área da aderência, só por favor não faça em cicatriz, porque o aumento da produção hipertrófica ela vai acontecer, inevitável. Você pode raspar até aumentar a temperatura para causar o efeito térmico e acontecer um remodelamento momentâneo e talvez a médio e longo prazo, que os estudos estão mostrando ainda, e você distensionar, destravar e relaxar aquelas aderências conectivas. Isso é efeito do tixotropismo. Compreendido? Tixo com X. Agora, você tem relações funcionais e mecânicas. As mecânicas é você literalmente pensa naquele guidon que a origem americana também tem, a Greston, que depois que os Estados Unidos desenvolveu em 1992 a empresa, o mundo copiou. Qualquer empresa, repito, qualquer empresa que você vê que tem marca de aço inox é uma cópia do princípio americano, porque eles desenvolveram isso, ok? Então, se você faz, por exemplo, com as barras, os deslizamentos e deslizamentos com movimentos, isso é mecânico. Você está correlacionando a mecânica do tecido com a função do tecido e tendo essa relação. Então, isso abre um outro leque, que o aço inox também faz. Por exemplo, eu tenho a minha peça no polietileno e eu tenho a minha peça no aço inox. Aqui é até um aço inox extremamente ímpar, todo colorido. As meninas, como fala no funk, né? As minas pira, não é assim? Deixa eu limpar aqui. Ó. Ela é bem bonita. Isso é um presente do meu amigo Hamid, do Paquistão, que a gente vai, né, com os cursos, o curso ele vai acontecendo em outros países, e ele fez as minhas peças em aço inox para eu conhecer o material dele. Inclusive, se alguém aqui deseja fazer suas peças absolutamente personalizadas, com cores, laranja, preto, azul, rosa, prata, furta-cor, esse é o cara e ele consegue exportar para todo mundo. Enfim, mas por que eu falei com ele? Hamid, eu não posso fazer minha produção em aço inox, porque a minha vida entrou por um outro segmento. Por isso que eu tenho aqui, na própria caixa que é o kit, né? A caixa do kit, e aqui está escrito
o conceito mecanofisiológico. E o que eu quero dizer com isso? Eu peguei as características da mão entre densidade e formato e transmiti para as peças. Por isso que eu tenho peça grossa e fina, de 8, de 5, porque isso imita a relação da mão, a lateral do dedo. São estudos que isso está tudo lá no Instagram, enfim, vocês podem ver isso depois. Eu vou deixar aqui também, quem vocês quiserem, pessoal, tá aí, ó, dá um print nisso daí, quando aparecer a minha mensagem, já, na página Gustavo Pilon, é só você clicar no menu da aba Download, tem vários livros e vídeos para vocês, tá ok? Dá um print, compartilha aqui a live, porque vocês podem mostrar para outros colegas que não viram. Então, eu peguei os movimentos da terapia manual e imitei com peças que fossem compatíveis entre densidade e formato. Ponto. Nada mais. Só que, tecnicamente, isso foi uma invenção que eu acabei tendo um insight aos quase 5 anos, 4 anos e meio. Então, por isso que é um conceito mecanofisiológico e não só funcional para o tecido com deslizamento. Então, vamos resumir, para quem entrou agora. Eu tenho a opção de raspagem para efeito térmico. O Gua Sha faz isso muito bem, a linha Graston faz isso muito bem. Eu tenho na empresa Graston, a linha americana de 1992, os princípios também das raspagens locais em aderências com efeitos térmicos, o tixotropismo e a correlação também com movimentos de deslizamento. E aí eu trouxe a um princípio também dentro dos conceitos a questão mecânica e fisiológica, compatível com o que a mão é para o que a mão faz. Por que particularmente eu não chamo isso de raspador? Mas é possível fazer raspagem. Porque o que eu quero com essa peça, ou essas peças, nesse conceito, é trazer a característica da mão para fazer a terapia manual assistida. Que aí o termo Yashima, ele encaixa perfeitamente. Instrumentação assistida na manipulação dos tecidos moles. Por isso que eu chamo o curso, que é uma formação completa, com a abordagem instrumental, a técnica para o Gua Sha, a técnica do conceito americano da raspagem, deslizamentos com movimento em aço inox, e a gente correlacionar tudo isso também com liberações transversais, que o gancho faz muito bem. Eu posso pegar um gancho, deixa eu ver se eu tenho um gancho aqui. Aqui. Eu posso pegar um gancho, que aí ele é o papel da vez. Entra aqui no tendão, ó, ganchar isso daqui e puxar transversalmente. Aí eu tenho o princípio dos mecanorreceptores, principalmente o Ruffini. Que o Ruffini é um cara que responde, entre outras coisas, aos movimentos transversais. E, por fim, também o lance da ventosa, que não é ventosa terapia. Aqui eu falo de pressão negativa. Ventosa terapia, ok, dentro da medicina tradicional chinesa, sou acupunturista registrado pelo COFITO, executo os princípios de pressão negativa, mas são conceitos diferentes. Usar a pressão negativa, por exemplo, você tem uma cicatriz, aí o que a Suzana tinha perguntado mais cedo, que foi muito bacana, colocar nas áreas cicatriciais. Quando a cicatriz, claro, já estiver curada, e você conseguir liberar as conexões axiais dos tecidos moles. Aí não tem nada a ver com mais fáscia muscular que está lá no profundo. Então essa é a grande sacada. 3 pilares de objetivos de raspagem, questões funcionais e questões mecânicas fisiológicas. E 3 linhas de abordagem. A linha do Gua Sha, o conceito americano que o mundo acabou copiando no aço inox e a questão do que eu trago da terapia manual instrumental. Então aí abre-se um leque. Vem aí agora a pergunta: o que você quer fazer? E aí você tendo respondido esse porquê você precisa fazer, o como executar é simples. Aí não tem mais dificuldade de correlacionar. Bacana, show de bola. Aproveitando aí a sua fala sobre o curso, né, do que tem no curso, né, eu queria deixar aqui informado ao pessoal que entrou agora também, eu deixei fixado aqui nos comentários o e-mail da Centomed, no qual vocês podem estar realizando a inscrição do curso de manipulação dos tecidos moles com Gustavo Pilon, que vai ocorrer aqui em Salvador. Tá? Lembrando que os 5 primeiros vão estar recebendo 20% de desconto no curso. Uau. Então aproveita, e aí assim que acabar a live, corre, manda um e-mail com o nome, com o Instagram, tá certo? Porque a gente precisa conferir se você foi telespectador aqui da live para poder valer esse desconto de 20%, tá? E informa qual curso vocês estão procurando.
para a gente estar ciente que é o curso do Gustavo Pilon de manipulação dos tecidos moles. Bom, Gustavo, aproveitando aí que você já entrou um pouquinho aí no curso, então no curso você traz várias informações, né, a respeito do mundo da manipulação tecidual, né, não apenas o conceito Ashton, então você traz aí o conceito da ventosa, né, não da ventosoterapia, né, você traz um pouco aí também sobre outras técnicas, né, de mobilização tecidual. E eu queria até retomar aqui ao que você falou a respeito das suas peças. Então, você traz as suas peças e durante o curso também é ofertado essas peças, né? Bom, eu vou dizer agora como consumidor, tá? Dessas peças aí, do Manda, fala a conceito que verdade você para mim. trouxe, né? É uma coisa assim que de fato muda na prática clínica, né? Eu sempre utilizei as peças de aço inox e depois que eu conheci as suas peças eu passei a utilizá-las, né? E a diferença, de fato, na prática para mim, além de facilitar ainda mais o trabalho, porque quando eu usava a de aço inox eu sentia o peso, né? A densidade, como você fala, da peça, né? Ela sentia um pouco mais pesada. Então para realizar algumas técnicas, acaba que você não sabe se de fato você está exercendo uma carga maior do que deveria, né, naquele momento. Além disso, é a questão da temperatura das peças, que é algo que me chama muito a atenção. Né? Eu acho que a maioria dos consultórios aqui tem ar-condicionado, utiliza ar-condicionado nos consultórios, e a peça de aço inox ela absorve bastante calor. Né? E quando ela absorve esse calor, na hora que você vai colocar na pele, em contato com a pessoa, né, a pessoa aumenta o tônus. Então, o que você queria, na verdade, que era reduzir um pouco ali o tônus, acaba sendo, naquele momento, o contrário do que você queria, né? Porque a pessoa sente gelado e contrai, né, um pouquinho mais para poder até ocorrer a aceitação novamente ali do aparelho sobre o tecido. E aí, quando eu passei a utilizar o seu, né, isso daí, de fato, sumiu, né? E a facilidade de você conseguir colocar em algumas áreas, que nas outras peças que eu tenho, né, não me oferecia essa vantagem. Bom, então, basicamente é isso aí com relação Beleza. à minha opinião, tá? Eu queria te fazer outra pergunta, que é com relação ao conceito que você traz, tá? Você falou a respeito das peças, você disse que as peças ela copiam o formato da mão e que você trabalha com uma outra linha de raciocínio. E qual seria essa linha de raciocínio? Porque a gente está muito acostumado a ver apenas a raspagem, né? Ou a massagem com as peças. O que é que você traz aí de diferente aí nesse conceito que você elaborou? Ó, o aço inox, eu até dou um macete para quem usa, e eu também uso em vários lugares o conceito, tá? É só você também antes vir na roupa, fica esquentando Sim, ali. Você sim, tem que dar sim. uma sapecada nela, testa na sua mão e coloca a peça. Tentar aquecer, de qualquer forma. Exato. Por isso que é legal, eu agradeço a quem está aqui dedicando 30 minutos do seu tempo para poder ter informação a passar para frente. Porque a gente começa a transmitir, eu não chamo da verdade, mas informações esclarecidas. É o melhor termo. Então, o esclarecimento é o seguinte: qual era a minha demanda? Ok, o mercado já me oferecia peças para raspar localmente em aderências. Só que, como fisioterapeuta, na parte da terapia manual, eu queria uma coisa que minha mão fosse descansada. Eu postei agora de novo, eu acho que já apareceu aí. Se você entrar no site gustavopilon.com, na aba download, tem vários vídeos do que isso que eu vou falar agora. Tem N técnicas, tá? Tá tudo lá. E também no Instagram, Gustavo Pilon Oficial, que é aqui que a gente está vinculado. Então eu consigo fazer, como eu estava falando, acessar áreas que antes eu não conseguia. Virilha, Sim. regiões, por exemplo, olha isso daqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu consigo entrar com a peça, o Econ está aqui, né? Eu contraio o Econ, relaxo. Eu consigo entrar com o Econ e trabalhar um fundo de saco super confortável, porque o super plástico, né? A liga do polietileno, ela é tranquila. Se sua peça de aço inox for também arredondado, você consegue trabalhar, mas eu já sinto uma densidade diferente, apertando algumas Diferente. estruturas, então sim, tem uma mão um pouquinho mais leve. O que eu queria justamente a primeira coisa que ela oferece. Estava solto no mercado esse material. Polietileno é material de para-choque de carro, caixa d'água, caiaque, material de bastão de luta, disco de rock,
prancha, aquelas pranchas de churrasqueiro, e assim vai. É uma liga altamente resistente que aguenta muito tempo. E o Alice falou uma coisa muito bem. A peça flutua, então você consegue trabalhar na fisioterapia aquática que te abre um leque. Bacana. Você não tem que pegar 7 léguas lá no fundo do mar e você perder sua. Então, as opções que aparecem é compatibilidade com o corpo humano. Essa foi a minha grande preocupação. Então, segunda relação. O Felipe perguntou um pouquinho atrás, Felipe, eu não esqueci da sua pergunta, o método TIC, né, do grande mastotose, que é também um espelho da linha americana, que trabalha com o ativador, a caneta do Instituto Solier, lá no Sul, que o Marcos Paulo ministra aí pela Sensomed, um curso incrível também. Aproveitar para informar que a gente tem lá no feed uma live inteira aí com o Marcos falando a respeito disso, tá? Falando a respeito aí do método Solier. Isso, eu tenho a formação em uso. Só que o TIC, Felipe, ele usa em pontos específicos neuromotores, ok? E você faz linhas medulares. O que eu faço é você pensar o que você faz com a mão e trabalhar da mesma maneira, só que usando peças. Por exemplo, diafragma. Se você for enfiar 8 dedos na linha de diafragma, olha os tamanhos dos dedos. Eles são diferentes. Mas se agora eu tenho uma peça na lateral da minha mão, a minha delicada mão de um palmo de 23 centímetros, você tem agora a peça sem a ponta dos dedos. Então, eu introduzo... Olha a linha aqui do meu escritório. Eu consigo entrar com a peça como se fosse a madeira e a área de contato ela é mais proporcional, ao invés da ponta do dedo. Uniforme, né? É mais uniforme. Então, simplesmente trazer a elegância da terapia manual e te economizar com peças compatíveis, entendeu? Essa é a grande soma. Bacana. Show de bola, Pilon. Beleza? Eu queria agora que você pudesse agradecer o pessoal que participou aí da live. Perdão, antes da a gente finalizar, eu só queria que você me trouxesse um pouquinho, você comentou lá no início a respeito das evidências. Eu queria que você me trouxesse a respeito das evidências que você vem elaborando aí, né, com um grupo de pesquisa e falasse um pouquinho a respeito. Ótimo. Evidência é a parte mais importante. A gente tem tido relação da evidência com a parte térmica do tixotropismo. Aí não usa o que eu tenho, porque não vai ser o específico. Não é que não vai ser correto. É especificidade. O aço inox tem mostrado o aumento térmico e o remodelamento. Só que o que tem que se ter cuidado é que está vindo uma segunda onda de pesquisa, que agora é o seguinte: excessos de raspagens aumenta a atividade e produção de fibroblasto. Isso traz mais coligação de ligação com colágeno. E aí você tem a médio e longo prazo piores aderências. Então tem que ter cuidado com o excesso. Só isso, é cuidado, não é um erro. Segunda informação da minha parte, o que eu trago é efeitos já em linhas diafragmáticas, efeito em faces que temos correlação com ela, por exemplo, a face da cadeia muscular posterior, que vai do músculo fronto-occipital até lá embaixo nos intrínsecos do pé. Estamos mostrando correlação já por ultrassom e as liberações de mobilidade que tem, ok? Isso já está presente. Então, conseguimos ter evidência. O que não está se tendo evidência? E é fácil você concluir isso. Presta atenção. O cara pega uma peça, aí o conceito Graston ele é o mais usado, porque quando se fala ainda Yastine, a relação Graston é muito forte. O cara pega uma peça de aço inox, pega um paciente, N pacientes com capsulite adesiva, faz uma raspagem na linha anterior e quer ganhar amplitude para o braço e para trás. Aí já começa a pensar assim, poxa, peraí, eu preciso de ter mobilidade capsular, eu preciso de ter ganho de flexibilidade muscular, eu preciso de ter restabelecimento artrocinemático e desensibilização disso tudo que a capsulite agrega. Como, meu Deus, Senhor Jesus, Pai Nosso, Ave Maria que estás no céu, vai conseguir, através da raspagem num setor, num segmento, num spot, que a gente chama, causar todo esse efeito biomecânico. Então, não é o erro da raspagem. Talvez é erro na conduta de encontrar o título da pesquisa. Por isso que você tem que ter cuidado. Artigo publicado não é evidências científicas. Podem ser coisas diferentes, entendeu? Cuidado com essa correlação, porque
porque é isso que tem. Mas a gente já tem tido relações muito boas. Uma outra evidência muito boa é o uso do aço inox em tendinoses, que a gente só consegue saber isso por ultrassom, e mudar a condição estrutural do tendão a médio e longo prazo. O protocolo tem sido 3 técnicas executadas por semana no mês, ou seja, 12 atendimentos. E como que muda histologicamente? Lá no curso a gente vai ver isso em agosto em Salvador, para mostrar esses relatos. Então a pessoa vai tendo, pô, beleza, eu preciso fazer raspagem em tendão, em tendinose, você tem ferramenta, tem suporte. Você precisa fazer aquecimento tecidual naquele lugar e fazer o estímulo da liberação tensional conectiva ali naquele spot, eu tenho evidência. Você precisa usar características da sua mão para trabalhar com correlações mecânicas, funcionais, uma compatibilidade. Ok, já estou, né, nos últimos 3 anos começando isso, que dá trabalho, isso, que leva tempo, trazendo evidência. E aí a relação é isso, entendeu? Então, essa é a gama de correlação. Eu quero deixar um convite antes que o pessoal precise de sair. Dá uma olhada no link da bio que está no meu Instagram. Hoje eu começo um trabalho bem pioneiro, bem inédito no meu trajeto profissional, com 3 aulas super bacanas entre comportamento e sacada persuasiva, 7 coisas que você não pode deixar de saber na fisioterapia musculoesquelética, 7 tópicos, melhor de cada palestra que eu tenho apresentado por aí, e 7 correlações anatômicas que vão fazer diferença na sua prescrição da cinesioterapia. As aulas eram ainda surpresa, mas eu não consegui segurar e vocês já estão sabendo. Então é só clicar, é gratuito para vocês correlacionarem, marcar alguns colegas. Entra no meu Instagram, no link da bio, e você vê também lá o link, você clica e já está lá no grupo. Já garanti a minha parte. Lembrando também, pessoal, mais uma vez, tá? Que assim que a gente terminar aqui a live, já está aqui fixado nos comentários o e-mail da Sensomed, que é o inscrição@sensomed.com, no qual a gente vai estar recebendo as inscrições de vocês para o curso de manipulação dos tecidos moles ministrado aqui pelo Pilon aqui em Salvador, tá? Lembrando também que os 5 primeiros a enviar, tá, o e-mail após o término aqui da live, nós vamos ofertar 20% de desconto no curso, tá? Mas para que isso ocorra é necessário que coloque o Instagram, tá, de vocês, para a gente conferir aqui nos telespectadores e colocar nome completo e o nome do curso, tá bom? Beleza, e aí a gente vai estar entrando em contato com essas pessoas. Pilon, quero te agradecer aí, tá, pela aula que você deu, né? Não foi só uma live explicativa de curso, foi uma aula aqui que você trouxe pra gente, né? Eu acredito que muitas dúvidas aqui foram sanadas e as pessoas ficaram satisfeitas aí com suas respostas. E mais uma vez aí por estar conosco, tá? Ajudando aí no trabalho aí com a Sensomed. Valeu, pessoal. Tá, ó, se vocês precisam de agregar técnicas para economizar as suas mãos com um raciocínio puramente anatômico e funcional, essa é a proposta do curso. Não é ficar te dando protocolo, não é sair engessado de maneira que você tem que ficar vendo uma apostila para decorar o que você tem que fazer, de uma maneira muito coerente. Tem gente aqui já ex-aluno aí, que já assistiu, a Fran, lá de Caxias do Sul, tá aí o Alisson. Então, vamos estar juntos aí. Então, essa é a proposta do curso. E a gente vai sair dessa quarentena, que tem muita coisa nova entrando com força nos slides no curso. Então, vai ser um espetáculo, como sempre, a Sensomed fazendo seus diferenciais na qualidade em cursos no Brasil. E falo isso de carteirinha, porque sempre fico encantado com a organização de todos aí. Tá bom? Nós agradecemos isso. Inclusive, aqui o Felipe deixou uma mensagem falando que a Sensomed é diferenciada em trazer os melhores físicos do Brasil. E, de fato, é um lema que a Sensomed leva e carrega para a vida, né? Que é os melhores para os melhores. Então, é isso que a gente utiliza na frase aí da Sensomed. Tá bom? Bacana. Muito obrigado aí, galera. Muito obrigado, Gustavo Pilon. Valeu. E até uma próxima aí que a gente vai estar chamando outro ministrante para dar uma live aqui pra gente. Valeu! Valeu!